Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando sobre a tabela periódica, a periodicidade dos compostos. Para poder fazer uma base mais sólida em algum contexto, a gente precisa contextualizar e somar mais contextualidade do produto que mais é contra o reagente. O que isso quer dizer? Que uma base boa, né, é algo que sustenta reações. A sustentação das reações é uma qualificação de uma matéria que se permite sentir as vibrações de outras e sustentá-las no seu decoro, né? Na sua conjunção de elementos. Então, para com a estrutura de uma reação, né, eu insolar nela significa eu destacá-la e sobre esse destaque compor ou decompor, eu preciso das instruções dessa matéria. Então, observar a matéria é se instruir sobre o que ela diz. O dizer é o expressar. Para poder compreender o expressar das matérias, nós precisamos nos entregar às reações que elas nos causam. Se entregar é se render ao sentimento. E se render ao sentimento é desporcentuar o maior índice de sustentar a associação que o contato com as energias dispersas sobre essa matéria nos causa. Parece simples, mas não é, embora aconteça a todo momento, em função da energia, principalmente a energia que a gente tem da constância solar. Uma vez que essa constância que insola todas as matérias, dependendo das matérias que compõem uma matéria, as insolações elas ficam ou desviam mais, né? Isso é um fenômeno das ondulatórias, fenômenos ópticos, fenômenos fluorescentes, ou fluorescentes, o que digita o coeficiente termodinâmico da dilatação, o delta, que faz com que ocorra uma expansão no gradiente de conjunto das matérias, onde as matérias que são mais termossensíveis sobreaqueçam e evacuem-se em gases, despressionando sobre as outras moléculas, sobre os outros átomos, ocasionando uma reação em cadeia de expansão. Nossas células possuem esses coeficientes termodinâmicos. A partir da termoquímica dos reagentes internos, nós, sob efeito de reações principalmente calorimétricas, nossas células, ou parte das células que trabalham esse se entregar, esse se embalar nessas reações dissolares, elas sofrem uma decomposição em conformação da composição acendida pela diferença de temperatura. Então, entender a periodicidade dos elementos é entender a energia que descomportar a relação que
exige dos reagentes um produto. E se para nós conhecermos, nós precisamos nos entregar à verdade para poder entrar pelas portas certas e caminhar seguro. Esse é um desafio da ciência. Para fazer isso, nós precisamos estabelecer índices de certeza. Os índices de certezas são conhecidos pelos produtos de uma reação. Então, essa é a sustentação que cimenta, que desestrutura ao homem uma certeza. O produto, e esse produto geralmente é uma matéria. Para imaterializar esse coeficiente de produtos, nós usamos os diagramas, as ferramentas de decomposição imaterial, que são o alfabeto, são símbolos, são recursos matemáticos que que decompõem todas as características que são vistas por nós. E para isso a gente tem nós temos fórmulas de decomposição ou de composição que são ajustadas pelas medidas, né? Formas de medir valores, formas de descrever mudanças a partir das descolorações, dos vários efeitos que uma matéria sofre. Nós temos conjuntos de valores que, sobre proporções numéricas, nós conseguimos degraus de desvalorização por consolidar soluções. E dessas soluções nós descompassamos a vida, vivendo por esse sentido. Então, quando a gente faz o ensino médio e sai dele, nós ficamos nos perguntando: mas por que eu vou estudar tanto essa matéria se eu não vou utilizar ela no meu dia a dia? Cara, a utilização, o utilitarismo dela, da ciência, veio muito antes da nossa composição científica. Nós denotamos a natureza de uma forma mais enobrecida, com mais índices de certeza no sentido imaterial, para poder criar a certeza de passagem. Porque se a gente ignorasse essa função do homem de criar uma certeza de transmissão segura, de passagem segura, sobre uma descrição de um evento, de um teste, de uma solução, nós viveríamos da mesma forma. Nós conviveríamos e teríamos conjuntos de valores científicos da mesma forma. O enobrecimento de destacar e o refinamento do homem sobre esses processos o colocou cada vez mais à frente de atitudes de solucionar e descrever soluções. Isso geralmente passa por um circuito, né? Quando a pessoa prevê alguma coisa, ela se antevê nos seus sentidos de sabedoria para teorizar soluções a ponto de construir remediações para aquilo que ele antevê. Esse antevê não só salva vidas, mas como
coopera com o sentido da sensibilização, uma vez que o homem ele se sensibiliza sobre a natureza compassivamente, conforme o seu nascimento e o seu desconhecimento sobre as razões sensitivas, uma vez que o homem que nasce ele tem um compasso de morte programado para renascer configurações sobre as experiências vividas. Essas assinaturas que as experiências vividas vão sendo assoladas e diagramadas em estabelecimentos, né? Em alojamentos neuromotores, em neurocircuitos que fazem com que as células objetifiquem e refinem cada vez mais os impulsos de contrações conforme as matérias os indicam. Então, o antever ele é uma onda de visão que desacorda os desimpulsos que ultrajam performance sináptica, que ultraja reconhecimento a partir do diagrama que descreve, seja a desimpulsão só de um visual ou de um reflexo de referências de experiência, ou seja até mesmo um nome. Cada conjunto acumula mais refinamentos de modulação, uma vez que se nesse percurso eu consigo vários conjuntos de valores, todos esses conjuntos de valores que eu afirmo saber me fazem dirigir melhor o impulso que desencadeia o antever, até que eu chegue a ver e veja aquilo que eu realmente queira ver sobre esse conjunto de seleções que eu possa buscar ver em um produto. Todo produto parte de reações, né? E a decomposição de todos os produtos chega em um produto que é semelhante, que é um elemento. Para deselementar um elemento não é possível, né? O elemento ele é um ajuste que é natural de tudo, né? De tudo que nós temos. Por exemplo, a água, a terra, o fogo e o ar não tem como decompor eles em inferiorizá-los, né? Subtraí-los. Eles são justos. Eles são a justiça na vida, né? Você encontrar justiça, você precisa de encontrar esses pontos em um produto. E o produto é a junção desses elementos em contrações diferentes, né? Já sendo trabalhadas sobre a utilização da vida, né? Então toda essas justiças elas desajustam os seres vivos, e os seres vivos são partes dessa justiça. Logo, os seres vivos conseguem encontrar justiças em tudo aquilo que eles se propõem a realizar, uma vez que a injustiça o descontrai em excesso. O excesso em uma reação química é quando o reagente é maior que o soluto. Ou seja, a solução que vai dissolver o reagente não é suficiente para dissolver tudo, então logo há um excesso
há uma carga a mais que não foi utilizada pelo soluto, pela solução. Logo existe uma insolução, logo essa insolução agride principalmente os seres que são justificados pela justiça dos elementos. A injustificação sobre essa carga é crime, e esse crime deve ser carregado por esse agente que procurou justiça, mas foi injustiçado. E nessa injustiça, nesse estado de injustiça, é bom que o esteja para que ele consiga conformar-se e aprender o que é a justiça de si mesmo, para revelar a sua justiça no meio de todos nós. Uma vez que todos nós somos seres ajustados por essas justiças. Esses agentes que são justos, esses elementos, água, terra, fogo, ar, eles que nos ajustam conforme a nossa prevenção, a nossa insistência. Então, se você diz que não é capaz de algo, isso já é um crime contra a natureza e contra a justiça da natureza, uma vez que ela sabe que tudo que há de querer um homem, um ser em justiça, é cabível de ser executado com a insistência, uma vez que a justiça, esses 4 poderes, são capazes de entregar tudo que a sua performance em uma escala de tempo pede. Mas dentro dessa escala de tempo existem os ajustes e os tempos que são desacordoados pela harmonia que as ondas o dão nessa refinação de se comportar frente à justiça desses 4 elementos. O estudar é se entregar, é decidir como a gente vai se entregar, como se entregar de uma maneira com maior índice de entrega, para poder entrar, para eu poder entrar com mais índice de mim, do que eu vou conhecer dentro de um conhecimento, de uma expressão da natureza, dentro de um diálogo com esse elemento que se faz puro e único entre todos os demais, uma vez que ele se ocupa, ele está em uma posição do universo e está obedecendo uma constante, insistindo em uma insolação única. Isso é um grau muito alto de respeito, de justiça e de verdade. Porém, como nós artificializamos essa nossa integração a efeito de várias intuições humanas, que a gente às vezes até chama de pecado, conseguimos nos entregar, mas de uma maneira não tão justa assim, uma vez que essa justiça, ou esses elementos que nos ajustam para poder ser justos com nós mesmos e com todas as entidades vivas, foram se perdendo na nossa entrega a eles.
E quanto menos a gente se entrega a esses elementos, mais bagunça a gente causa no universo. Bagunça no sentido de seres crentes de que somos capazes de ser justiça como eles o são. E aí nessa crença nós criamos os poderes, né? A política, os poderes legislativo, judiciário, a política, e todos os poderes que as políticas ordenam. Não vou dizer que tá bom, nem vou dizer que tá ruim, porque isso é em sentido individual de constante mudanças que são avaliadas pelos agentes que vivem sobre essas atenções. E há formas também de procurar justiça de maneiras mais íntimas dentro de laboratórios, dentro de locais onde esses experimentos são mais realizados, né? São realizados a partir desses preceitos, uma vez que os cientistas eles insistem em encontrar a justiça, o que a justiça fala para eles, né, serem justos. Bom, então dentro dessa cadeia de reverenciações, né, nós poderíamos colocar várias insoluções que às vezes não são estáveis, mas propagamos estabilidade em defesa desse mundo novo, ou desse homem novo, o homem que quer ser a justiça. Dentro desses produtos existem várias descontrações que denunciam a sobrecarga, porém inaugura-se uma parte nesse homem novo que está preparada para se entregar à sobrecarga. É aquela orientação de, por mais que seja sobrecarregado, eu hei de acreditar que o não é, para poder desacordoar-se na proporção dessa descarga e respeitar essa mudança, esse ultrajar desse homem novo. Isso ocorre muito e é evidenciado não só pelas áreas médicas, e eu digo no sentido nutricional, no sentido de diagnósticos patológicos, forenses, no sentido fisioterápico, psicológico, não só nessas áreas, mas também nas áreas civis, nas áreas educacionais, nas áreas é melhor nem falar, porque todas as áreas têm esse desconsentimento. Então, uma vez que o homem ele quer ser justiça e ser ajustado pela justiça verdadeira, os 4 elementos, é um desafio enorme. Se torna um desafio cada vez mais difícil. Qual que é o problema e qual que é a solução disso? O problema disso é basicamente que dentro dentro da segurança, o que é inseguro e precisa ser aceito acaba que
algumas pessoas, elas, dentro do conhecimento das proporções das pessoas, algumas pessoas vão acabar sofrendo mais do que outras. Eu falo pelo estado fisiológico das pessoas. Eu falo pelas estruturas que são segregadas pelos genes que são passados, né? Uma vez que cada indivíduo é diferente, né? Então essa diferenciação para se comportar nesse mundo novo faz referência genética, socioeconômica, regional, e até referências mais íntimas, né? Referências de amigos e essas coisas assim, sabe? Coisas mais íntimas. Tudo isso desadequaciona o privilégio dos indivíduos serem desiguais em suas realizações com essa justiça. Por quê? Porque essa sociedade e esses estados de desequilíbrio que são preparados em lazer para desviarem-se dessa pontaria, né? Ou seja, não é nobre da minha parte revelar o desequilíbrio de alguém, né? Mesmo que a justiça, o justo, os injustifique, porque mesmo uma injustiça tem se tornado justiça no meio de nós, a partir das soluções, principalmente a solução da ignorância coletiva. Mais uma vez eu tomo a palavra para falar de política. Política é uma ignorância coletiva, né? É uma solução onde tem excesso de reagentes e os solutos, os dissolventes, não conseguem dissolver todos esses reagentes. Ou seja, os políticos, eles não conseguem dar conta dos problemas, né? Bom, então, atentando à química, a gente precisa entender agora como extrair da justiça desses elementos em harmonia a energia que vai vai se envolver conosco a ponto de assegurar o nosso ser em reação mais justa possível, porque o ajustamento de nós nos revela prazer, e o prazer está sempre presente na vida, só que a revelação dele às vezes é ignorada por várias deturpações de partidos. Isso é inegável em sociedade. Então vamos dar uma olhada nessas questões. Uma das energias que mais o homem vem utilizando é a música, né? Música é um estado que diz deplorar o organismo em uma adequação ressonante que vai solucionar as descargas que estão contraindo o organismo em frequências que são supostamente descritas
e atacadas no interior dos seres. Música consegue despedir e reabrir canais sensitivos para as energias os envolverem. A música, ela é sempre mais forte e ela é sempre que mais salva, porque ela é uma energia que procura a maior verdade possível de um ser, e ela procura com enobrecimento. O enobrecimento da música, a música é uma procura nobre. Por que a música é uma procura nobre? Exatamente por conta dos arcos de justiça da vida. Os arcos de justiça da vida. Esses arcos de justiça da vida são defractações dos encontros mais precisos, que são a harmonia. Vamos evidenciar isso. A harmonia é isso, ó. É você fazer a transmissão, a passagem de um arco a outro, de uma mudança de estado a outro, no tempo certo, onde em todo momento vai haver um equilíbrio, e esse equilíbrio vai fazer o ponto preciso. Esse ponto preciso de mudança em arco vai revelar aquilo que é justiça, na forma que a gente reconhece. A justiça que a gente reconhece é isso aqui, ó. Todo produto da justiça é uma quebra que desequilibra dessa justiça. Essa é a justiça verdadeira. Por quê? Porque sobre as forças, ela se ajusta em todos os pontos, ó. Os vetores eles vão para todas sobre um raio. Os vetores eles vão sempre continuar ajustados. Uma decadência dessa justiça é uma outra forma geométrica. Então a geometria ela parte de produtos em equilíbrio com a justiça. A justiça é a contração, a descontração que marcha desarcando na proporção exata das mudanças de estado de uma matéria. A música, ela busca isso a partir do ecoar das suas notas, pois existe um arco na nossa cavidade oral. O arco da cavidade oral realiza a solução para percutir a rima de uma insistência até que ela encontre a adequação figurina em geometria de plano. Conseguem perceber? Então, dependendo de quantas marchas, ou seja, quantos ângulos, quantas faces ao meu
o meu desculpa, pessoal, a minha figura, a minha figura geométrica, que parte dessa justiça aqui vai ter, dependendo de quantas faces ela tem, mas ela vai mudar o seu estado de ressonância. E o seu estado de ressonância revela um produto. E o produto é a nota. O produto é a nota. É a nota que percute é a nota que percute moda. Não, o produto é a nota que percute média. A média ela é a interseção de duas medidas. Ou seja, ela é aonde que corta duas fatias iguais, porém sobre desadequação de estabilidade, né, de espelhos, de planos. Então, se essa ressonância revela um produto, o produto revelado, ele para nós vai arcar com a justiça precedida. Logo, a justiça deformada é um pedaço que alcança em peça a justiça verdadeira. Então, isso é reajuste, isso é justiça. Por quê? Porque dentro de uma figura de geometria que está adequadíssima, eu consigo quebrá-la ou até mesmo encaixar outras figuras para poder voltar à justiça plena, né? Então vamos ver como que isso aqui faz, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho esse triângulo aqui que é uma deformação da justiça, mas se eu quiser encontrar a justiça por ele, eu preciso de juntar peças e dessas peças tentar fazer a justiça verdadeira, né? Então, eis aqui um trabalho. Então eu junto essas duas e eu posso cortar elas aqui e tentar chegar na justiça. Entendem? É basicamente isso. Esse é o quadro da justiça, esse é o quadro da composição nobre, e isso que revela por que a música é uma cirurgia nobre, é uma solução nobre. Entendem? Bom, de peça em peça a gente vai montando a sociedade, então, né? De peça em peça vamos ajustando a sociedade. E aí a paciência é o fruto da nossa insistência. Por que a paciência? Porque a paciência ela se refere à linha do tempo, né? O passar, o compassar que vai nos levar
a justiça plena. Ou seja, a criação de algo, por exemplo, algo seguro. Por exemplo, um exemplo é o carro. O carro ele já vem sendo feito há muitos anos. E a fábrica, o feito do carro, ele tenta revelar quase que um ser vivo, porque o carro ele serve um ser vivo. Logo, dentro dessa junção de peças, a qualificação do indivíduo para com o carro se sustenta principalmente pelo reflexo da segurança que o carro tem cada vez mais entregado ao homem, né? A partir de todas esses refinamentos. Bom, se isso aqui em proporções certas me faz criar, me faz acordoar arcos que vão ressoar. Esses arcos que ressoam a partir do processo de reverberação dos instrumentos, né? Vamos pegar caixa, né? Vou pegar aqui uma caixa acústica, imagens, bateria. Vocês estão vendo essas baterias, né? Todas essas baterias são peças que exaltam sobre as suas proporções de tamanho o evacuar da força, da energia que entrega a eles. Essa energia ela é cintilada sobre essas dimensões aqui, ó, né? Então, quando a gente faz um toque na bateria, a gente faz uma transmissão de energia, e essa energia ela é desviada, parte da energia é desviada e parte da energia é transduzida no sinal que vai vibrar desse instrumento, desse conjunto de matéria. Então a matéria ela já consegue se expressar, né, a partir da energia que a gente dialoga com ela, transmite. E energia é o desadequar desse estado, procurando o estado novamente. Então, essa transição de energia vai sempre buscar o estado perpétuo de novo. Ou seja, a energia, então, nesse sentido, ela explorando a energia é uma escala. A energia é uma escala de propagação material. Logo, a energia é matéria. A energia é matéria. Só que é uma matéria em um estado muito destituído de nós. Ou seja, um estado muito pequeno. Nós a captamos somente pelos sentidos, né? Ou não? Eu acho que sim. E então as nossas portas sensitivas conseguem captar essa massa. Logo, energia é alimento. Se energia é massa, ela é alimento. Mas é um alimento como qualquer outro alimento de massa. A energia, ela tem forma.
A forma geométrica da energia não dá para poder dizer, porém dá para perceber que ela tem forma. A energia ela tem uma forma. E dentro dessa forma da energia, que é uma massa, ela se desinforma, a energia se desinforma procurando a forma da sua barragem. A sua barragem sempre vai ser uma outra massa. Se a energia é massa, energia é um complexo é um complexo desses 4 elementos. Entendem? O que é um complexo? Um complexo é algo que consegue estabilidade na natureza. Então, se a energia ela é uma massa, ela alcança estabilidade. Uma vez que a energia não está em estabilidade, uma vez que a energia não está em estabilidade, ela está à procura de um estado de. E esse estado de estabilidade vai ser igual a energia mais o envolvimento o envolvimento da energia em uma matéria. Isso é estabilidade. Agora, quando a matéria passa a se desintegrar pela energia somada, isso já passa, isso já não é estabilidade. A energia está em excesso. Ou seja, há uma injustiça de excesso de carga. É isso que eu estava falando que acontece com os seres humanos, né? A injustiça por excesso de cargas e pela ignorância, né? Que ocorre muito. Bom, entendendo isso, podemos dizer que, como a energia é uma massa e ela desenmassa as matérias, principalmente as matérias vivas e as matérias que já foram vivas, né? Então, se a energia é uma massa e ela desenmassa matérias vivas e matérias que já foram vivas, procurando justiça, logo as matérias são ameaçadas
pelas energias até que elas encontrem equilíbrio. E isso é a entalpia. Entropia é a ameaça eterna, ou amor eterno. Amor ou ameaça eterna. A matéria, o indivíduo, ele vai ser sempre ameaçado pela chegada ao equilíbrio frente à energia. Se ele chegar em equilíbrio, a justiça dele é eliminar a energia que chega. Entendem? Isso é tranquilo, né? Ó, energia, né? A gente tem a fonte de energia. E ela vai estar sempre ameaçando a matéria para gerar um equilíbrio, para chegar no equilíbrio. Se a energia exceder a ameaça, logo haverá um desequilíbrio que vai ser solucionado com a desameaça da matéria. E sobre as energias, desameaça. E sobre as energias, a gente tem várias energias que são batizadas pelas descomposições dessas justiças, né? Ou seja, existem várias conformações da massa enérgica. Por quê? Porque a gente captura ela a partir da justiça, da justificação desses elementos que nos faz matéria. Então, olha só, para poder fazer essa derivação dessa matéria enérgica, dessa energia, que é o produto desses elementos, que dizem justiça, que diz justiça para nós, ou a necessidade de se justificar para encontrar justiça, o equilíbrio, falado ali no slide. Nós, sobre a energia, começamos a desmassar ela, né? Pegar essa massa a partir da vibração dos átomos reconhecidos, né? Então, a vibração que é capturada das partículas, a gente consegue utilizar, nós a batizamos para melhor circuito de entendimento científico, uma vez que a gente só consegue enxergar a energia a partir da sensibilidade das nossas portas sensitivas. Logo, a gente diz ao Sol, energia solar, a vibração que o Sol causa nessas placas detectoras dessa radiação, e que depois passa por um circuito de fazer a captura dessa radiação e transformá-la em radiação em energia elétrica, né? Em movimento de massa transmitida por cabos, né?
Temos a energia hídrica também, que é o movimento das partículas das águas, que também vai ser transformada em energia elétrica. A eólica, que é o movimento do ar. A dos mares, geotérmica, que é da pressão e da temperatura debaixo do solo. E da biomassa, né, que é a queima de substâncias, ou decomposição, né, de matéria orgânica, que gera gases e tal. Bom, dentro desse entendimento, para nós fica claro que como essa massa constante como essa ameaça constante, né, que desenmassa a gente, né, a partir da energia, que é expediente nosso cuidar, principalmente das reações que elas nos causam e causam nas configurações da matéria, fica claro que o entendimento, né, das matérias nos leva ao entendimento dessa orientação de amizade, né, de desinformar essa massa a partir da geometria que faz excelência. Logo, o conhecimento dos elementos nos permite cada vez mais chegar mais perto e procurar o entendimento, né, as perguntas que vão nos revelar com mais porcentagem de razão os efeitos que essas matérias transformadas, que foram ameaçadas muito pelos sols e por suas decomposições, nos trazem em benefício, né, da natureza. Então hoje a gente vai falar aqui do grupo 5, da família 5b, da tabela periódica. E essa família continua sendo família de metais alcalinos. Metais são na natureza elementos que possuem a capacidade bastante de fratar a luminosidade, né? Os raios. Ou seja, é um bom condutor. Ele conduz muito o raio. O raio é a energia, é a massa enérgica. Então a energia, ela criou no metal uma harmonia tão envolvente que quando a energia chega nele, ela consegue alcançar o seu estado de equilíbrio e logo procurar do seu expediente de excesso a dispersão, né? O primeiro ponto observado é a dilatação dos metais. O vanádio é um símbolo V, tem um símbolo Vzão, e é um metal de transição de número atômico 23, localizado no grupo 5 da tabela periódica. Ele apresenta diversos estados de oxidação possíveis, gerando soluções com cores diferentes e chamativas. O vanádio metálico possui boa resistência à corrosão e coloração acinzentada. Então, olha, todas essas coloração acinzentada são características que foram se tornando transparentes para o homem se discernir ao se envolver com essas matérias.
E por quê? Porque é um utilitário do homem para procurar o equilíbrio superior. Um estado de equilíbrio superior é a busca por justiça, né? Ou sua autojustiça, ou a justiça das matérias que fazem referência nos seus dias. Bom, vanádio. Distribuição eletrônica. Logo, o vanádio, né? Quando a gente vai distribuir o vanádio, a gente tem as camadas KLMNOPQ. Camadas são as forças que descontraírem do núcleo o espelho o espelho que deflete a sua forma na natureza. Sua forma geométrica que diz conciliar do núcleo a revelação de si mesmo, ou seja, dos átomos que ele compõe. Então, se eu decompor o vanádio, na constância de decomposição, a gente vai ter o núcleo e o estado do núcleo, né? O núcleo do vanádio ele vai ter massa atômica 50. Então a massa de energia dele é 50, que desexpressa esse elemento é 50. E ela é simbolizada por 23 prótons e 26 nêutrons. E aí sua configuração vai ser 3D3, o último elemento 3D3 4S2, né? na distribuição eletrônica. Então, 3D3 4D2 4S2. Então, 3 é isso, 3P6. 3D5. Não. 3D3 4S2. 3D, né? Vamos lá, 3P 3D3 e aí 4 vai vir pro 4S2. 4S2 3P 3P3. Bom, mas o que é importante aqui é entender que a expressão do vanádio forma essa eletrosfera ao entorno dele. Essa eletrosfera ela o atribui sobre essas configurações de distribuição suas características, né? Então ele tem um raio relativamente grande, logo sua eletronegatividade é baixa, né? Eletronegatividade é baixa. Aqui. Eletronegatividade é baixa. Aqui, 1,6. Se bem que tá até razoavelmente grande, né, pros outros. Então já a eletropositividade dele sentido aumento da eletropositividade. Logo a eletropositividade dele é razoável também, né? É baixa, mas não tão baixa assim. Bom, cadê o vanádio? E para poder fechar o vanádio, né?
eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de entender a estrutura da palavra. Então, se a gente tem um Vzão e um ANADI pequeno, né? Então, Vzão anadiozinho. Anadiozinho. E aí, o Vzão ele indica uma contração ao ver, né? Então, a tensão vai ocorrer uma contração ao ver a onda, né, que acentua a integralização dele em uma barreira, né, que diz ao organismo uma barreira, e revela-se uma desexclamação e, com ponto I, uma porcentagem, 1% dele no organismo. Vanádio. Parece que fez confluência aqui. Vanádio. Vanádio. Esse elemento aqui tá meio estranho, mas é um metal, né? Dá pra ver aqui. Vamos ver para que ele é utilizado. Utilização. O vanádio é utilizado na indústria, principalmente em metalurgia, onde é adicionado a ligas para obtenção de aços especiais. Quando combinado com crômio, níquel, manganês, boro, tungstênio e outros elementos, é usado na produção de aços de carbono em alta resistência. Então, parece que o vanádio ele é utilizado para atingir níveis de resistência a aços, né? Então, é como se o vanádio fosse um resistor, né? Um resistor, ou seja, proporcional. É como se fosse uma engrenagem, alguns dente de engrenagens que permite ser adicionado a matérias para alcançar maior índices de resistência, né? Logo o vanádio ele é utilizado para isso. Agora a gente pode falar do nióbio. O nióbio tem o símbolo Nzão-Bzinho e é um metal refratário. Aqui já nos chama a atenção. Refratário. Ou seja, muito resistente ao calor e aos desgastes. É brilhante, de baixa dureza, condutor de eletricidade e resistente à corrosão. Por causa dessas propriedades, o nióbio tem muitas aplicações que vão desde a produção do aço até a fabricação de foguetes. Nossa, que interessante. Bom, essa descoberta, né, dessas propriedades do nióbio fazem com que ele, né, seja um utilitário. Sem essas descobertas, né, que foram feitas por testes, né, dessas justificações, principalmente relacionado às estruturas que são as identificações de proporções de justiça, o nióbio ele consegue ser utilizado na fabricação
principalmente gerando, assim como o vanádio, proporções de resistência nas matérias que ele vai servir, né? Então a gente tem uma onda, né, horizontal, uma onda que desinflexiona-se, ou seja, se ela desinflexiona, quer dizer que ele tem maleabilidade. E essa maleabilidade perde uma porcentagem. E a maleabilidade é dentro de uma proposta de justiça, de justificação. Todo O é um sistema fechado que se orienta nesse fecho pela justiça que ele é programado a se justificar. Então o nióbio ele tem a capacidade, né, que a partir de ondas descomunicar-se, fazendo as deflexões dela, que acentuam-se no organismo em que ela está sendo utilizado, uma passagem, né? Uma passagem dessa desinflexão nesse organismo. Percebe que, ó, a onda bate desinflexionando o organismo e libera um circunflexo. Depois que ela passa por uma barreira, né? Esse B aqui poderia ser um Izão, um Ozinho. Ela aumenta o I e despassa o O, retirando a circunflexão do O, o excesso, né? E aí o I ele volta a ser Izinho e o O, Ozinho. Vamos ler de novo lá? Nióbio, metal refratário, disflexão, circunflexo no O, refratário, ou seja, muito resistente ao calor e ao desgaste. Então, se eu tenho uma onda de calor que ele desflexiona-se pela onda e desacentua a onda até que decai a onda e ele volta ao IO, ao comprimento de onda que ele estava. Interessante, né, essa inequação do grau de visão das palavras em servidor de matérias, né, de caracterização das matérias. E olha só como que é o nióbio. Seu peso atômico é 41, logo o número de... Se a massa atômica é 92 e a massa... e o número atômico é 41, logo 51 é o número de nêutrons, para poder entrar em equilíbrio com os 41 átomos de prótons que o núcleo do nióbio tem. Dessas referências de encontrar as armações para poder entender, né, sobre as interferências que a gente faz na matéria. Uma vez que toda interferência que a gente faz na matéria sobre uma fonte é um dado que a gente gera. E um dado, quanto mais esse dado é preciso, o redondar desses dados nos faz ver a justiça do seu todo, né? Essa é a intenção. Agora a gente vai falar do tântalo. Tântalo é um metal usado principalmente em ligas metálicas,
e incapacitores elétricos. O tântalo é um metal de número atômico 73, localizado no grupo 5 da tabela periódica. Possui aparência metálica clássica, mas se destaca pelo elevado ponto de fusão e a alta resistência à corrosão. Ligas metálicas. Ligas metálicas são para estruturas de aço. Tá vendo essas estruturas aqui? Imagine, meu amigo, se isso aqui cai na cabeça de alguém, um projeto desse. Imagina se o camarada tá alto nesse lugar aqui e isso aqui atrapalha, né? Uma dessas ligas aqui, que liga é a interseção de duas retas paralelas, né? Faz essa esquina. Então, é muito importante a gente testar os materiais e encontrar quais que são mais capazes ou como transformar eles, gerando capacidade neles. O tântalo, ao encontrar o tântalo, percebe-se que ele é um metal muito usado principalmente em ligas metálicas e em capacitores elétricos. Por quê? Porque os capacitores, eles têm que lidar com um número muito grande de estresse. O estresse, ele é a agitação das moléculas. E a agitação das moléculas gera calor. Principalmente calor não aproveitável. Esse calor não aproveitável destempera as moléculas, né? O excesso deles destempera as moléculas. Ou seja, desinforma a desjustificação, né, gradiente de uma matéria no estado de relacionamento com outras forças. E aí, como ela tem um alto ponto de fusão, né, elevado ponto de fusão, logo ela é muito resistente à temperatura e à corrosão. Se a gente vai construir uma estrutura muito grande, né, a nível de chegar perto do Sol, a resistência à temperatura dela é necessária. Então, sobre os tipos de viga de aço, viga né, metálica, a gente tem que zelar pelas que têm mais resistência. Então vamos ver o que o nome nos diz. Nióbio. Então tá. Aqui. Zombizinho. E agora o tântalo. O símbolo dele é tesão-azinho. Tesão é uma soma de tensão que vai sendo ejecionado, que a matéria ejeciona. Então se a gente tem um tesão na porta da palavra, esse tesão indica a estrutura de tensão que vai preceder a conjugação dessas outras palavras. Então
E agora o A, que é a atividade, a atenção, ela vai ter uma inflexão, né, um acento circunflexo. Essa circunflexão vai pegar o T e vai abraçar o T, vai fazer suco de laranja com T. Então T, A, tan, tá vendo? Tan ao T, tan, sofrendo a desatenção que é expediente do acento circunflexo de A, tan. E aí esse tan vai se somar à onda que faz reminiscência a essa estrutura, né, que é representada por esse conjunto. Então a gente vai ter o tan, tan, tan. E aí depois de apertar o T, tan, ele vai voltar, T. E o A também, tá, tan, tá. Né? Então é como se a gente tivesse apertado algo, ó, tan, e aí soltou, tá. E aí nessa soltura a gente vai ter um L, ó, que vai ser a atividade, né? A soma dessa interjeição tanta no organismo. É isso que ele faz, né? Ele faz resistência, né? Ele vai provocar um aumento de L no organismo. L é a solução de estabelecer a resistência, a estrutura. São chapas verticais. Tudo para poder aflorar a temática em consubstanciação da orientação dialética, orientação das palavras. E para fechar, nós vamos falar do dúbnio. O dúbnio é um elemento químico sintético localizado no grupo 5 da tabela periódica. Foi sintetizado pela primeira vez no fim da década de 1960 em Dubna, na Rússia. Seu isótopo mais estável é o 268, com tempo de meia-vida igual a 16 horas. Vamos lá. Sintético. Se ele é sintético, é porque ele foi feito... É um elemento criado a partir da desafirmação das justiças, né? Dos justificadores. E essas desafirmações são feitas em aceleradores de partículas nucleares. Esses aceleradores, dentro de proporcionais, eles conseguem fazer os átomos se redimensionarem e chegarem a um estado de equilíbrio no qual vai se prevalecer até que os seus pontos de liga sejam desadequacionados da sua razão da sua razão sofrida nesses aceleradores ou nesses reagentes, nesses sintetizadores de confirmação, né? Então, vamos lá. Quando sintetizamos algo, nós referenciamos algo sobre um conjunto de dados que podem sofrer interferências de união, que faz um envolvimento que dentro desse envolvimento a gente consegue observar uma certa geometria que diz justiça para algo. Porém, esse estado de justiça desses átomos, né, que se dizem justos a partir da síntese, não são
naturais, são sintéticos. É como se eu, ao invés de utilizasse a minha energia, eu utilizasse cola para poder fazer assim. E aí essa cola, mesmo eu não estando mandando energia, ela desobriga a esse estado até a cola ceder, né, por forças da natureza, que isso aqui deve ficar colado. E isso colado, né, a síntese dessa união aqui, para mim significa justiça, um ajustamento das partículas, né, que eu fiz no laboratório, sintetizei justiça entre elas. Esse então é o nosso camarada, o dúbnio, né? E aí o tempo de meia-vida desse dúbnio é 16 horas. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho 5 dedos encadeando, né, um estado sintético de uma geometria, de um elemento, de um metal alcalino, a metade desses 5 dedos, né, vão cair sobre orientações, ó. Esses dois vão abrir, e por exemplo, esse e esse vão abrir. E aí ele vai ficar assim, ó. Isso é perder meia vida, né? Passou 16 horas, ele vai para esse estado aqui. Logo, existe menos atividade na interferência desses dois. Aqui é a atividade total. Aqui a gente já tem metade. E aí, se passar mais 16 horas, a gente vai ter mais metade ainda. Então, vai assim, ó, tem 100% da atividade que foi sintetizado, o dúbnio. E aí, depois de 16 horas, ele fica com 50% da atividade. E depois de mais 16 horas, ele vai para 25% da sua atividade. E aí, a gente pode terminar aqui, ó, falando do Danúbio, mostrando aqui, ó, utilização. É um elemento artificial, não está presente na natureza, sendo sintetizado apenas em pequenas quantidades. Não há aplicações práticas para o dúbnio, e desconhecem-se as suas reações com o ar, a água e os halógenos, os ácidos e as bases. Então, olha, que bacana, né? Conseguiram sintetizar esse camarada, mas não entendem ainda, não conseguem utilizá-la ainda em grandes escalas, né? Mas só o reconhecimento já é uma desatenção dos processos de denunciar esses dados, né? De revelar a natureza e os seus estados possíveis de adaptação. Se aqui a gente tem um Dzão, quer dizer que a gente tem um arco, né, metade de um arco sendo mirada, né, para um preenchimento do U. É um preenchimento, né? São duas barreiras com, né, uma esquina que não tem volta, né? São duas barreiras que é uma sacola, sabe? E aí dentro desse preenchimento nós temos o excesso, que é o acento agudo. Então, ó, a gente tem um Dzão, um arco que despreenche, né? Se eu virar esse D 90 graus, ele vira um U. E se eu tirar a tampa desse U,
ele vira um acento circunflexo. Então, ó, o D, de D para U, então eu tenho DU, DU, então uma rodada que diz passa por B, né? Dub divide, né? Essa atividade, né? Porque aqui, ó, se eu pegar o Bzão, você vai ver que tem dois arcos. Então, se eu transformar o D dividindo encontrando a média de D, eu acho B. Eu acho eu acho aonde eu desfaço o arco para fazer B. B é o decaimento, né, exponencial. E aí esse decaimento exponencial ele revela da barragem, né, os raios que dizem R fazerem circunflexão. E a circunflexão é a circunflexão em D. Então eu tenho do B o N que vai desexclamar um ponto ou uma atividade num organismo, nesse elemento. Dúbnio. Você vê que o próprio N é você virar para baixo, reutilizar, fazer a reutilização desse N, né? Fazer tipo um sistema de corrente de bicicleta ou uma engrenagem, tipo uma engrenagem, ó. Você pega o D, você vira o D, vira U, e aí a tampa do D que virou U, você faz o acento circunflexo, e aí você pega e desbarra esse acento circunflexo. Você desbarra, coloca uma interferência, né, no do, e aí ele faz dessa interferência, né, virar o N, né, virar 180 graus o N, e aí o L aqui e o O, eles vão decair, ó, porque eu já falei com vocês que Bzinho é Lzão, Bzinho é L, Lzinho, e ó, Lzinho decaindo por N vira um descomprimento, né? Então, Ló descomprimenta, é um descomprimento em íon, e vai só diminuindo esse íon, cada vez mais virando íon. É como se a gente jogasse uma pedra na água, e, né, ou já viu esse aqui, ó, ressonância de copo. Esse negócio de ressonância de copo aqui, ó, olha o íon.
viu o íon? Do Ló para íon. Isso é um decaimento exponencial, né? Quando a gente tem uma fonte que decai, ela decai basicamente assim, por conta da massa energética que fica descompassivando a sua vibração nas margens do invólucro, ou seja, nas margens da matéria. Era bem isso que eu queria falar com vocês. E as margens de uma matéria, principalmente do copo, são a justificação dessa matéria, né? Olha só. Imagine que eu tô fazendo aquilo que a menina estava fazendo lá. Opa. O I, o O e o N. O N é a onda que eu provoco aqui, ó. Se eu pegar um N aqui, ó, vejam bem. Se eu pegar esse N aqui, ó, que está para o Ctrl C, fazer isso aqui, ó, Ctrl V. Ó, vejam bem. Nós temos uma corda. Não temos uma corda aqui no... Uma corda que poderia virar um raio, né? E aí desse raio, ó, N e em algum lugar ele vira O, olha. E esse O, olha aqui, ó, a parte do N que a gente não vê se completa pelo elemento que está anteposto a essa parte. Aí ele chega em outra parte, ó, ou sempre uma parte ele vai desencadear, ó, até que a energia vai acabando, a fonte vai desexpedindo a energia, e aí ele vai, ó, parando, vai diminuindo o grau. Então, por exemplo, quando a gente fala tempo de meia-vida, aí eu coloco 16 horas, aí eu falo, ele tem 10 em 16 horas. Aí vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora que decaiu metade dele, né? Na verdade, agora ele vai rodar assim, ó, mais devagar. 1, 2, sabe? É um decaimento, né? Isso. Aí quanto mais roda, mais devagar ele vai rodando. E mais devagar é a expressão dessa roda. Bom, foi isso então o nossa atividade de hoje. E semana que vem a gente fala dos outros, né? Espero que vocês tenham gostado. Então um abraço para todos e fiquem em paz. Até a próxima semana. Fui.